O que é complacência e resistência do sistema respiratório você já deve saber. Mas quais as diferenças da complacência, da resistência, ou seja, das características da mecânica respiratória entre neonatos e adultos? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar essas diferenças. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Pois bem, retomando um pouquinho, se você ainda não viu outros vídeos que tem aqui no canal, sugiro que você assista sobre complacência, resistência do sistema respiratório, mas resumidamente aqui, complacência nada mais é do que a capacidade de distensão. Então, quanto maior a complacência, maior a capacidade de distensão. Essa característica de complacência é o oposto da elastância. Elastância é a capacidade de voltar ao volume. O sistema respiratório tem essa capacidade de complacência e retração graças às fibras de elastina e de colágeno que compõem esse sistema respiratório, oferecendo então ao parênquima essa capacidade de complacência, de distender e de retrair. Então, os nossos pulmões têm essa capacidade de gerar volume diante de uma diferença de pressão e de voltar ao seu volume. Eu sempre costumo dar um exemplo de um balão, de uma bexiga de aniversário. Quando a gente enche essa bexiga, tem aquela bexiga que é mais fácil de encher, você precisa fazer pouco esforço ali para encher a bexiga, e tem aquela bexiga que você precisa esticar e colocar uma baita de uma força ali, colocar uma baita de uma pressão para conseguir gerar volume naquela bexiga e deixar ela no mesmo volume que aquela outra que foi fácil de estender, foi fácil de encher, por exemplo. Essa bexiga difícil de encher é a bexiga de baixa complacência. E o mesmo acontece com os pulmões. Eu vou ter pulmões com uma característica de complacência normal, que então tem essa facilidade de gerar volume, eu preciso de pouca pressão para gerar volume, já que complacência a gente calcula pela fórmula volume dividido por diferença de pressão. Essa diferença de pressão, a gente vai considerar tanto a pressão de pico como a pressão de platô menos a PEP. Quando a gente está falando de complacência dinâmica, ou seja, a gente não está fazendo durante uma pausa respiratória, a gente está considerando também o componente resistivo do sistema que a gente já vai conversar, daí então a gente está falando de complacência dinâmica. Essa complacência dinâmica, então, ela é calculada como volume dividido pela pressão de pico, aquela pressão máxima gerada durante a inspiração, menos a PEP. Agora, quando a gente está falando de complacência estática, a gente está excluindo o componente resistivo do sistema. Então, a gente vai calcular como volume dividido pela pressão de platô menos a PEP. A diferença da pressão de platô para a pressão de pico é que a pressão de platô eu vou medir durante uma pausa inspiratória. Isso vai excluir o fluxo, então exclui o componente resistivo e a gente vai então chegar a uma pressão que realmente está lá nos alvéolos, que reflete a pressão elástica do sistema. Então, complacência estática a gente calcula como volume dividido pela pressão de platô, calculada durante essa pausa inspiratória, menos a PEP. Pois bem, então essa complacência, como eu já disse, é a capacidade de distensão, enquanto que a elastância é a capacidade de retração. Lembra do balão de aniversário que eu estava mencionando? Tem aquele mais fácil, outro mais difícil de encher, mas se eu não der um nó nesse balão, a hora que eu solto ele vai esvaziar, certo? Por quê? Porque ele é elástico, assim como os nossos pulmões. Se eu encher um saquinho de pão, por exemplo, que não tem esse componente elástico, a hora que eu solto, ele vai diminuir talvez um pouquinho de volume, mas ele vai permanecer ali insufladinho. Agora, a bexiga, o balão, por ser elástico, quando eu solto, ela volta no volume. Isso acontece também com o sistema respiratório, porque os pulmões ele tem essa capacidade de retração. É claro que algumas doenças podem prejudicar essa capacidade de retração ou até características fisiológicas e esses pulmões vão ficar um pouco mais armados quando solta, né? Durante a expiração, vai manter um volume maior. Mas normalmente, então, os pulmões têm essa capacidade de retração que é o contrário da complacência. A elastância é o contrário da complacência. Pois bem, quando a gente está falando então de complacência, essa capacidade de distensão, a gente vai ter diferenças entre adultos e neonatos.
Por quê? Porque nos adultos esse sistema respiratório ele já está totalmente desenvolvido. E isso pensando num sistema respiratório normal, sem uma patologia associada. O adulto ele vai ter uma complacência normal de 60 a 80 ml por centímetro de água. Ou seja, a cada 1 centímetro de água ele vai gerar um volume de 60 a 80 ml aproximadamente. Isso varia muito de referência para referência, mas em média essa vai ser a complacência normal de um adulto. É claro que se um adulto tem uma doença restritiva, um componente que prejudica essa complacência, a complacência vai estar reduzida. Do mesmo jeito que se ele tiver uma doença que diminui a elastância, a complacência vai estar aumentada, como acontece, por exemplo, nos pacientes com DPOC, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos pensar agora, então, que num adulto normal, sem doença respiratória, sem um componente restritivo, a complacência vai ser entre 60 e 80 ml por centímetro de água. No neonato, essa complacência é muito menor. Nos lactentes, a gente vai considerar normal, que é descrito na literatura, é uma complacência de 4 a 10 ml por centímetro de água. Enquanto que, para um neonato, um recém-nascido, a complacência considerada normal é de 3 a 6 ml por centímetro de água. Olha a diferença, né? Cerca de 10% ou menos disso do que era considerado normal no adulto. E isso é fisiológico, tá? Sempre vamos lembrar que característica fisiológica é normal, o recém-nascido vive muito bem, obrigado, com essa característica. A questão é quando tem uma doença associada, ou quando a gente está precisando fazer um suporte ventilatório, por exemplo, a gente vai precisar considerar essa baixa complacência. E por que os neonatos têm uma menor complacência pulmonar? Porque ainda está em desenvolvimento, ainda tem poucas fibras de elastina, pouco colágeno, que confere, então, aos pulmões desse neonato uma baixa complacência, certo? É importante sempre lembrar que complacência pulmonar é diferente de complacência de caixa torácica. Quando a gente está pensando em característica fisiológica de neonatos, a complacência pulmonar é menor em comparação com a de um adulto. Já a complacência de caixa torácica é maior. Então não vamos confundir esses conceitos, porque isso, às vezes, até em provas de concurso gera confusão, né? A complacência da caixa torácica, pela caixa torácica ainda ser muito cartilaginosa, é maior, ela é mais fácil de distender do que de um adulto, certo? Bom, então, com relação à complacência, a complacência de um neonato é menor em comparação com o de adulto. Isso significa que precisa de mais pressão para gerar volume, ou que a mesma pressão vai gerar um volume muito menor, se a gente lembrar lá da formulazinha. E isso, claro, vai fazer diferença quando a gente vai pensar, por exemplo, numa ventilação mecânica. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que, porque num adulto, vamos pensar lá, 15 de pressão está gerando 300, 400 ml de volume, para gerar um volume muito menor, de 5, 10 ml no neonato, dependendo do peso e do volume que a gente está esperando para ele, a gente vai precisar fazer uma pressão muito menor também, que é proporcional, mas não é. A pressão, ela vai, claro, quanto menor a pressão, menor o volume, mas depende, lembrando da equação do movimento do sistema respiratório, depende das características do sistema respiratório, complacência pulmonar e resistência de vias aéreas. Quanto menor a complacência, mais pressão é necessário para gerar volume. E quanto maior a resistência, mais pressão é necessária para gerar fluxo. Então, falamos da complacência, vamos agora pensar em resistência de vias aéreas. A gente tem essas duas características importantes de mecânica respiratória. Para gerar pressão no sistema respiratório, conseguir gerar volume e fluxo resultantes dessa pressão, eu preciso vencer a pressão elástica, que está relacionada com a complacência que a gente estava conversando até agora, mas eu preciso também vencer o componente resistivo, a pressão resistiva da via aérea. A via aérea condutora, ela vai oferecer uma certa resistência. Para eu gerar fluxo, eu tenho que ter diferença entre os dois pontos, né? A entrada da via aérea e lá o ponto final. Então, pressão aqui, pressão lá no final. Precisa existir uma diferença entre essas pressões para que eu consiga gerar um fluxo, mas sempre vai ter uma resistência sendo oferecida que está se opondo a esse fluxo. Essa resistência depende de vários fatores e a gente tem a lei de Poiseuille que explica pra gente, né, quais são esses fatores que interferem na resistência. E aí nós temos a viscosidade do ar, que vai influenciar na resistência, quanto maior a viscosidade, maior resistência, o comprimento da via aérea, quanto maior o comprimento, maior resistência, mas principalmente o raio.
Quanto menor o raio elevado à quarta potência nessa equação de Poiseuille, maior vai ser a resistência. Isso significa que o raio é o componente mais importante. Quanto menor esse raio, menor o tamanho, o calibre da via aérea, mais resistência vai ser imposta à passagem do ar. Então, a dificuldade para esse fluxo acontecer. E aí a gente precisa relembrar das características do sistema respiratório dos neonatos para entender que essa resistência também vai ser diferente nos neonatos em comparação com o adulto. O raio da via aérea de um neonato é muito menor do que de um adulto. E se o raio é o componente mais importante para gerar resistência, se eu tenho um menor raio, eu tenho uma maior resistência de vias aéreas no neonato, em comparação com o adulto. Se a gente for pensar em números, a resistência da via aérea de um adulto em respiração espontânea é de cerca de 1,5, enquanto que de um neonato é de 30 a 50. Então a gente já tem uma maior resistência imposta. Imagina se esse neonato estiver intubado, que vai impor mais resistência. Imagina se esse neonato tiver um componente obstrutivo, por exemplo, secreção em vias aéreas, edema de vias aéreas, que é muito comum a gente ver, por exemplo, na bronquiolite viral aguda. Essa obstrução está diminuindo ainda mais o raio dessa via aérea, o calibre dessa via aérea, impondo maior resistência. Lembra que o que é fisiológico é normal e tá tudo bem. O bebê não tem desconforto respiratório por essa característica fisiológica de ter uma maior resistência de vias aéreas. Agora, quando eu tenho uma patologia que aumenta ainda mais essa resistência do que já era fisiológico, a gente vai ter um problema muito maior do que teria no adulto. E quando eu estou pensando num suporte ventilatório, eu tenho que considerar essa pressão resistiva que é maior. Lembra da equação do movimento? Que se a complacência é menor e resistência é maior, eu tenho que ter mais pressão para conseguir gerar volume e fluxo? Aqui também justifica a gente usar pressões muito semelhantes em neonatos e adultos, quando a gente está pensando em ventilação mecânica, ou até pressões maiores em neonatos, para gerar um volume muito menor. A gente está gerando ali um volume no neonato, vamos pensar, de 3, 5, 10 ml, dependendo do peso desse bebê, dependendo da característica desse sistema respiratório, da doença de base. É claro que a doença de base também vai influenciar bastante, mas fisiologicamente a gente já tem uma maior resistência de vias aéreas e uma menor complacência, o que impõe então esse sistema respiratório, uma necessidade de maior pressão quando a gente pensa em suporte ventilatório para conseguir gerar volume e fluxo, certo? Então, resumindo tudo isso que a gente estava conversando até agora. Quando a gente pensa em mecânica respiratória, em características dessa mecânica do sistema respiratório, comparando neonatos e adultos, a gente vai pensar em dois itens importantes, a complacência pulmonar e a resistência de vias aéreas. Para que gere volume, gere fluxo durante uma inspiração, seja espontânea ou seja durante a ventilação mecânica, a gente precisa gerar pressão. E essa pressão deve vencer pressão resistiva do sistema respiratório e pressão elástica. Quando a gente pensa em pressão resistiva, a gente está falando da resistência da via aérea. O quanto que essa via aérea, condutora principalmente, está se opondo à passagem de fluxo. E o principal fator que influencia nessa resistência é o raio da via aérea. Quanto menor o raio, maior a resistência. Fisiologicamente, a criança, principalmente o neonato, quanto menor for essa criança, menor é o calibre da via aérea. Então, menor o raio, consequentemente, maior a resistência de vias aéreas. Portanto, nós temos uma maior resistência de vias aéreas em neonatos comparado com adultos. Agora, quando a gente está falando da pressão elástica, a gente está falando, então, de complacência pulmonar. Essa complacência é a capacidade de distensão. Quando eu gero uma pressão, eu tenho a capacidade de gerar volume. Nos neonatos, essa complacência pulmonar é reduzida em comparação com o adulto. Por quê? Porque tem menos fibras de elastina, tem menos colágeno, então esse pulmão ele é mais duro, ele tem maior dificuldade de distender, de gerar volume diante de uma pressão. Então a complacência de neonatos é menor do que de um adulto. Lembrando que tudo que é característica fisiológica é normal. Eu tenho, então, fisiologicamente, uma menor complacência pulmonar, uma maior resistência de vias aéreas em neonatos em comparação com os adultos. Conforme eles vão crescendo, vão chegando mais próximo dos valores de adultos. Agora, quando eu tenho uma patologia associada ou quando eu estou precisando oferecer um suporte ventilatório, isso vai ter muita importância para a gente tem que considerar na hora de fazer o raciocínio clínico para essa criança, certo?
Eu espero que eu tenha te ajudado então com esse vídeo, que você tenha gostado do conteúdo. Toda quarta-feira às 11 horas nós temos vídeos novos aqui no canal, então fica de olho e já deixa aqui o seu like se você gostou desse conteúdo.